Capítulo 6. Não importa o que pensávamos de Hatsumomo. Em nosso Aokiá, ela era como uma imperatriz, pois ganhava o dinheiro do qual todas nós vivíamos. E sendo uma imperatriz, ficaria muito aborrecida se ao voltar tarde da noite, encontrasse seu palácio às escuras e a criadagem dormindo. Isso quer dizer que, quando chegava bêbada demais para desabotoar suas meias, alguém tinha de fazer isso por ela. E se tinha fome, certamente não iria até a cozinha preparar algo para si mesma. Algo como um umeboshi, o chazuke, um de seus petiscos favoritos, feitos com sobras de arroz e ameixas azedas, em conserva, embebidas em chá quente. Na verdade, nossa Okiá não era nada inusitada nesse aspecto. O trabalho de esperar para fazer mesuras e dar boas-vindas à geisha que voltava para casa quase sempre recaía sobre a mais nova dos casulos, entre aspas, que era como costumavam chamar as aprendizes de geisha. E depois que comecei a ter aulas na escola, o mais novo casulo em nossa Okiá era eu. Muito antes da meia-noite, a Abóbora e as duas criadas mais velhas dormiam profundamente em seus futons, a 1 metro do chão de madeira do hall de entrada. Mas eu tinha de continuar ajoelhada ali, lutando para permanecer acordada às vezes até as 2 da manhã. O quarto de vovó era próximo, e ela dormia de porta entreaberta e luz acesa. A faixa de luz que caía sobre o meu futon vazio me fazia pensar em um dia, não muito antes de Satsu e eu sermos tiradas da nossa aldeia, quando espiei no quarto dos fundos da nossa casa e vi minha mãe adormecida. Meu pai enrolara redes de pesca nos painéis de papel para escurecer o quarto. Mas tudo parecia tão triste que resolvi abrir uma das janelas. Quando fiz isso, um raio de sol caiu sobre o futon de minha mãe, mostrando sua mão tão pálida e ossuda. Ver aquela luz amarela saindo do quarto de vovó até o meu futon me fazia imaginar se minha mãe ainda estaria viva. Éramos tão parecidas que eu estava certa de que, se ela tivesse morrido, eu ficaria sabendo, mas naturalmente não recebera nenhum sinal. Certa noite, quando o outono esfriava, eu acabara de adormecer encostada num pilar, quando ouvi a porta externa ser aberta. Hatsumomo ficaria muito zangada se me encontrasse dormindo, de modo que fiz o possível para parecer bem acordada. Mas quando a porta interna se abriu, fiquei surpresa ao ver um homem com um casaco normal largo, de trabalhador amarrado no quadril e calça de camponês, embora não se parecesse nada com o operário camponês. Seu cabelo untado de óleo estava penteado para trás, de um jeito muito moderno, e ele usava uma barba bem aparada, que lhe dava um ar intelectual. Inclinou-se e pegou minha cabeça entre as mãos, olhando-me direto no rosto. "Ora, você é bonitinha", disse em voz baixa. "Como é seu nome?" Tive certeza de que devia ser um operário, embora não pudesse imaginar por que viera tão tarde da noite. Tive medo de responder, mas consegui dizer meu nome, então ele umedeceu a ponta de um dedo na língua e tocou meu rosto. Vi depois que era para remover um cílio. "Yoko ainda está aí?" perguntou. Yoko era uma jovem que passava todos os dias, desde o almoço até a tarde da noite, sentada no quartinho das empregadas. Naqueles tempos, as Okiá e as casas de chá em Gion eram todas interligadas por um sistema privado de telefones, e Yoko ficava mais ocupada do que qualquer uma de nós na Okiá.
anotando os compromissos de Hatsumomo. Às vezes, para banquetes ou festas que aconteceriam dali a 6 meses ou um ano. Em geral, a agenda de Hatsumomo só ficava completa na manhã da véspera e continuavam pela noite adentro os chamados de casas de chá, cujos clientes queriam que ela passasse por lá se tivesse tempo. Mas o telefone não soara muito naquela noite. E pensei que provavelmente Yoko pegara no sono como eu. O homem não aguardou minha resposta, mas fez um gesto para que eu ficasse quieta e se esgueirou pelo corredor de terra batida até o quartinho de serviço. Logo em seguida escutei Yoko pedindo desculpas, pois de fato pegara no sono. E depois teve uma longa conversa com a telefonista. Precisou ligar para várias casas de chá até que localizou Hatsumomo e deixou o recado de que o ator de teatro kabuki, Onoe Shikan, estava na cidade. Naquele tempo eu ainda não sabia, mas não havia nenhum Onoe Shikan. Era só um código. Depois disso, Yoko saiu para descansar. Ela não parecia preocupada por deixar um homem esperando no quartinho de serviço, de modo que decidi não dizer nada a ninguém, o que foi muito bom, porque quando Hatsumomo apareceu 20 minutos mais tarde, parou no hall de entrada para me dizer: eu ainda não tentei de verdade tornar a sua vida horrível, mas se alguma vez mencionar que um homem esteve aqui, ou até que voltei antes do fim da noite, isto vai mudar. Disse isso parada diante de mim, e quando enfiou a mão na manga para pegar alguma coisa, até na luz fraca, pude ver que seus antebraços estavam corados. Ela entrou no quarto de serviço e fechou a porta. Ouvi uma conversa breve e abafada. Depois a Okia ficou quieta. Em dado momento, pensei escutar um breve gemido ou murmúrio, mas os sons eram tão fracos que não consegui ter certeza. Não vou dizer que sabia exatamente o que estavam fazendo ali, mas pensei em minha irmã mais velha baixando seu traje de banho para o rapazinho sujo e senti tal combinação de repulsa e curiosidade que, mesmo que tivesse liberdade para sair do meu lugar, acho que não teria conseguido. Uma vez por semana, mais ou menos, Hatsumomo e seu namorado, que afinal era chefe de um restaurante de noodles ali perto, vinham ao Okia e se fechavam no quartinho de serviço. Também se encontravam em outros lugares. Sei porque pediam a Yoko que mandassem recados. E às vezes eu escutava alguma coisa. Todas as criadas sabiam o que Hatsumomo estava fazendo. E o fato de ninguém dizer nada, a mamãe, titia ou vovó, mostrava o quanto ela era poderosa em relação a nós. Hatsumomo teria problemas por ter um namorado, ainda mais por trazê-lo até a Okia. O tempo que passava com ele não lhe dava dinheiro e a afastava de festas em casas de chá, onde estaria sendo paga. Além disso, qualquer homem rico que estivesse interessado em uma relação fixa, de longo prazo, na certa pensaria mal dela e mudaria de ideia se soubesse que andava metida com um cozinheiro. Certa noite, eu bebera um copo de água no poço e voltava ao meu lugar, quando ouvi a porta externa abrir-se e bater na moldura com um golpe. Hatsumomo-san, disse uma voz profunda, cuidado, você vai acordar todo mundo. Não entendia por que Hatsumomo assumia aquele risco de trazer o namorado até a Okia, embora provavelmente o risco a deixasse excitada. Mas ela nunca fora descuidada a ponto de fazer barulho. Corri para assumir minha posição de joelhos. E num instante, Hatsumomo estava no hall de entrada, segurando 2 embrulhos em papel de linho.
Logo, outra gueixa entrou atrás dela. Teve de se curvar para passar pelo umbral baixo e, quando se endireitou e baixou os olhos sobre mim, seus lábios pareciam estranhamente grandes e pesados no rosto muito comprido. Ninguém a teria considerado bonita. Esta é a nossa criada mais inferior e boba, disse Hatsumomo. Acho que tem um nome, mas por que não a chama apenas de burrinha? Bem, burrinha, disse a outra gueixa. Vá pegar algo de beber para a sua irmã mais velha e para mim, sim? Era dela a voz profunda que eu escutara, não do namorado de Hatsumomo. Hatsumomo gostava de beber um tipo especial de saquê chamado amakushi, muito leve e doce. Mas amakushi só era preparado no inverno e estava em falta para nós. Em vez dele, então, servi 2 copos de cerveja e os trouxe. Hatsumomo e sua amiga já tinham ido até o pátio e se mantinham paradas no corredor de terra, usando sapatos de madeira. Pude ver que estavam muito embriagadas e a amiga de Hatsumomo tinha pés grandes demais para nossos pequenos sapatos de madeira, de modo que quase não conseguia dar um passo sem as duas caírem na risada. Talvez você recorde que havia uma rampa de madeira ao longo da casa, pelo lado de fora. Hatsumomo acabara de largar os pacotes neste lugar e ia abrir um deles quando fui entregar a cerveja. Não quero isso, reclamou ela e se inclinou, esvaziando os 2 copos debaixo do alicerce da casa. Mas eu quero, protestou a amiga tarde demais. Por que jogou a minha fora? Ora, fique quieta, Corim, repreendeu a Hatsumomo. Você nem deve beber mais de qualquer forma. Olhe isso, porque vai morrer de felicidade quando vir. E Hatsumomo abriu o pacote, espalhando no assoalho de madeira um belíssimo kimono em diferentes nuances de verde, com um motivo de videira com folhas vermelhas. Era, de fato, uma gaze de seda gloriosa, embora fosse de verão, nada apropriada para o outono. A amiga de Hatsumomo, Corim, admirou-se tanto que inspirou fundo e engasgou na própria saliva, o que fez as duas romperem em risadas outra vez. Achei que era hora de pedir licença e me afastar. Não vá embora, burrinha, disse Hatsumomo, e virando-se para a amiga. Está na hora de nos divertirmos um pouco, Corin-san. Adivinhe de quem é este kimono? Corim ainda tossia muito, mas quando conseguiu, disse: Eu queria que fosse meu. Pois não é. Pertence àquela gueixa que nós duas odiamos mais do que a tudo neste mundo. Ah, Tsumomo, você é um gênio. Mas como foi que conseguiu o kimono de Satoka? Não estou falando de Satoka, estou falando da senhora perfeita. Quem? A senhorita, eu sou muito melhor que vocês. É dela. Houve uma longa pausa, então Corim disse: Mamerá, céus, é o kimono de Mamerá. Não sei como foi que não o reconheci logo. Como conseguiu botar as mãos nele? Há poucos dias esqueci uma coisa no teatro Kaburenjo. Durante um ensaio, disse Hatsumomo. Quando voltei para pegar, escutei o que parecia um gemido vindo da escada do porão. Pensei, não pode ser, é divertido demais. E quando me esgueirei para baixo e acendi a luz, adivinhe quem estava deitado ali no chão, como 2 pedaços de arroz grudados um no outro? Não posso acreditar. Mamerá?
Não seja boba. Ela é presunçosa demais para fazer algo assim. Eram a criada dela e o zelador do teatro. Eu sabia que ela faria qualquer coisa para eu não contar nada, de modo que mais tarde a procurei e lhe disse que queria este kimono de Mamerá. Quando entendeu qual eu estava descrevendo, ela começou a chorar. Isso aí, o que é? Perguntou Corim, apontando para o segundo pacote no chão ainda amarrado. É um que fiz a criada comprar com seu próprio dinheiro e agora me pertence. O dinheiro dela? Disse Corim. Mas que criada tem dinheiro para comprar um kimono? Bom, se não comprou, nem quero saber de onde veio. Seja como for, a senhorita burrinha vai guardá-lo no depósito para mim. Hatsumamo-san, não tenho permissão de entrar no depósito, respondi imediatamente. Pois, se quiser descobrir onde está a sua irmã mais velha, não me obrigue a dizer nada 2 vezes esta noite. Tenho planos para você. Depois pode me fazer uma única pergunta e eu responderei. Não vou dizer que acreditei nela, mas Hatsumomo tinha o poder de tornar minha vida miserável, se quisesse. Eu não tinha escolha, senão obedecer. Ela colocou em meus braços o kimono embrulhado em papel de linho e me acompanhou até o depósito no pátio. Lá, abriu a porta e acendeu a luz com ruído. Pude ver prateleiras cheias de travesseiros e lençóis, bem como várias cômodas fechadas e alguns futons dobrados. Hatsumomo me pegou pelo braço e apontou uma escada de mão, encostada na parede. Os kimonos ficam ali em cima, disse. Subi e no topo deslizei uma porta de madeira para abri-la. Ali no alto não havia prateleiras. As paredes eram cobertas de caixas envernizadas de vermelho, umas sobre as outras quase até o teto. Um corredor estreito passava entre estas 2 paredes de caixas, com janelas nas extremidades, feitas de ripas e cobertas com tela para ventilação. O espaço era bem iluminado, como embaixo, mas muito mais claro ainda, de modo que quando eu estava dentro podia ler as letras pretas nas caixas. Diziam coisas como Kata Komonho, desenhos a stencil, gaze de seda de trama aberta, e Kuromontsuki, awase, trajes formais de barra preta com forro interno. Para dizer a verdade, eu não entendia todos os caracteres naquela época, mas eu consegui encontrar a caixa com o nome de Hatsumomo numa prateleira bem no alto. Deu-me trabalho tirá-la de lá, mas no fim coloquei o kimono novo com os outros, também enrolados em papel de linho, e botei a caixa de volta no lugar onde a encontrara. Por curiosidade, abri rapidamente outra das caixas, que vi repleta até a borda, com talvez 15 kimonos, e as outras, cujas tampas levantei, estavam cheias também. Vendo o depósito repleto de caixas, logo entendi porque vovó tinha tanto terror de fogo. A coleção de kimonos ali provavelmente valia 2 vezes mais do que as aldeias de Ioroido e Senzuru juntas. E como aprendi muito mais tarde, os kimonos mais caros eram guardados em outra parte. Só eram usados por aprendizes de geishas. E como Hatsumomo já não podia usá-los, ficavam guardados num cofre, alugado, até serem necessários outra vez. Quando voltei ao pátio, Hatsumomo subira ao seu quarto para pegar tinta e um bastão, bem como um pincel de caligrafia. Pensei que talvez quisesse escrever um bilhete e botar no kimono quando o dobrasse outra vez.
Ela deixara pingar água do poço na tinta e agora estava sentada na rampa de madeira misturando-a. Quando ficou boa e bem preta, ela enfiou um pincel ali e amaciou a sua ponta, de modo que o pincel absorvesse toda a tinta e não pingasse. Depois o colocou em minha mão, segurou-a sobre o lindo kimono e me disse: treine sua caligrafia, pequena Shio. Esse kimono, que pertencia a uma geisha chamada Mameha, de quem até ali eu nunca ouvira falar, era uma obra de arte. Abrindo o caminho da bainha até a cintura, havia uma belíssima videira de tramas brilhantes, unidas na forma de minúsculos cabos e costuradas. Era parte do tecido, mas parecia tanto com uma videira de verdade que eu tinha a sensação de que poderia pegá-la nos dedos se quisesse e arrancá-la como da terra pelo talo. As folhas enroscadas nela pareciam estar desbotando e secando no outono, assumindo nuances amarelas. Não posso fazer isso, Hatsumamo-san! Gritei. Que vergonha, benzinho, disse-me a amiga dela. Porque se você obrigar Hatsumomo a lhe dar a ordem 2 vezes, vai perder a chance de encontrar sua irmã. Ora, Corim, cale a boca. Shio sabe que tem de fazer o que eu mando. Escreva algo no tecido, senhorita burrinha. Não me importa o quê. Logo que o pincel tocou o kimono, Corim ficou tão empolgada que soltou um guincho e despertou uma das criadas mais velhas que apareceu no corredor, com um pano ao redor da cabeça e o traje de dormir, solto, balançando em torno do corpo. Hatsumomo bateu o pé e assumiu quase a postura de um gato que vai dar o bote. Foi o suficiente para a criada voltar ao seu futon. Corim não ficou contente com as pinceladas inseguras que dei naquela seda verde. Então, Hatsumomo me instruiu sobre onde marcar o tecido e que tipos de sinais devia fazer. Não significavam nada. Hatsumomo estava apenas tentando ser artística, do seu próprio jeito. Depois dobrou de novo o kimono em seu papel de linho e amarrou as cordinhas fechando tudo. Ela e Corim voltaram à entrada da casa e calçaram de novo suas sandálias ori envernizadas. Quando abriu a porta, ela ordenou que eu fosse junto. Hatsumomo-san, se eu deixar a Okiá sem permissão, mamãe vai ficar furiosa e... Eu estou lhe dando permissão, interrompeu Hatsumomo. Temos de devolver o kimono. Não temos? Espero que você não esteja querendo me fazer esperar. Assim, não pude fazer nada, senão entrar em meus sapatos e segui-la pela alameda, até uma rua que corria ao lado do estreito riacho Shirakawa. Naqueles dias, as ruas e alamedas em Gion ainda eram lindamente calçadas com pedra. Caminhamos ao luar por mais ou menos um quarteirão, ao lado das cerejeiras que se inclinavam até as águas negras, e finalmente atravessamos uma ponte de madeira arqueada até uma seção de Gion que eu não conhecia. A margem das águas era de pedra, quase toda coberta de musgo. Ao longo desta margem, os fundos de casas de chá e okiás se ligavam, formando uma parede. Painéis de junco diante das janelas cortavam a luz amarelada em tirinhas finas que me faziam pensar no que a cozinheira fizera com um rabanete em conserva naquele dia. Pude ouvir risadas de um grupo de homens e gueixas. Devia ter acontecido algo muito engraçado numa das casas de chá, porque cada onda de riso era mais forte do que a anterior, até que morreram, deixando apenas o toque de um shamisen
em outra festa. Naquele momento, imaginei que provavelmente Guion era um lugar bem alegre para algumas pessoas. Não pude deixar de pensar se Satsu estaria numa daquelas festas, embora Awadi tivesse me dito que ela nem estava em Guion. Em breve, Hatsumomo e Korin pararam diante de uma porta de madeira. Você vai levar o kimono escada acima e entregá-lo para a criada que estiver lá, disse-me Hatsumomo. Ou, se a própria senhorita perfeita atender a porta, pode dar a ela, não diga nada, só entregue. Estaremos aqui embaixo observando você. Dizendo isso, colocou o kimono embrulhado em meus braços e Korin abriu a porta. Degraus de madeira polida levavam para a escuridão no alto. Eu tremia tanto de medo que parei na metade do caminho. Ouvi Korin dizer num sussurro mais alto: Vamos, menininha, ninguém aqui vai mordê-la? A não ser que volte para baixo, com o kimono ainda nas mãos. Aí nós comeremos você viva. Não é, Hatsumomo-san? Hatsumomo suspirou, mas nada disse. Korin espreitava a escuridão tentando me ver. Porém, Hatsumomo, que não chegava muito acima do ombro de Korin, roía uma das unhas sem prestar a menor atenção a nada. Mesmo então, apesar de todo o medo, não pude deixar de ver como era extraordinária a sua beleza. Podia ser cruel como uma aranha, mas era mais adorável roendo a unha do que a maioria das geishas posando para um retrato. E o contraste com sua amiga Korin era como comparar uma joia a uma pedra de beira de estrada. Korin parecia desconfortável em seu penteado, formal, cheio de lindos enfeites, além de incomodada com o kimono. Mas Hatsumomo usava o seu como se fosse a própria pele. No patamar das escadas, me ajoelhei na escuridão e chamei: Com licença, por favor? Esperei e nada aconteceu. Mais alto, disse Korin, não estão à sua espera. Por isso eu disse de novo bem alto: Com licença, um momento. Escutei dizer uma voz abafada. Logo a porta se abriu. A menina ajoelhada do outro lado devia ter a idade de Satsu, só que era magra e agitada como um passarinho. Entreguei-lhe o kimono embrulhado em papel. Ela ficou muito surpresa e o pegou de minhas mãos, quase em desespero. Quem está aí? Asami-san? Perguntou alguém de dentro do apartamento. Pude ver uma única lanterna de papel sobre um pé antigo, ardendo ao lado de um futon, recém-arrumado. O futon era para a geisha Mamerá. Eu sabia por causa dos lençóis engomados e do elegante acolchoado de seda, bem como pelo takamakura, travesseiro alto, do tipo que Hatsumomo usava, que nem era um travesseiro, mas um suporte de madeira com um lugar para a nuca. O único modo que uma geisha pode dormir sem estragar seu penteado. A criada não respondeu, em vez disso abriu o embrulho em torno do kimono, com todo o cuidado possível, olhando-o de um lado e do outro na luz. Ao ver as marcas de tinta, arquejou e cobriu a boca. Lágrimas correram pelas suas faces, quase no mesmo instante. Asami-san, quem está aí? A pessoa voltou a perguntar. Ah, ninguém, senhora, gritou a criada. Senti uma pena horrível dela, quando secou depressa os olhos na manga. Enquanto ela se levantava para fechar as portas, consegui ter um vislumbre de sua patroa. Imediatamente entendi por que Hatsumomo chamava Mamerá de senhorita perfeita. Seu rosto era de um oval perfeito, como de uma boneca, tão suave e delicado quanto uma peça de porcelana, mesmo sem maquiagem.
Veio em direção à porta tentando espiar, mas a criada fechou as portas depressa. Na manhã seguinte, depois das aulas, voltei ao Okiá e encontrei mamãe, vovó e titia, fechadas na sala de recepção formal do primeiro andar. Sabia que falavam sobre o kimono. Assim que Hatsumomo chegou da rua, uma das criadas avisou a mamãe, que entrou no hall e interrompeu Hatsumomo a caminho da escada. Esta manhã recebemos uma visitinha de Mamerá e sua criada, disse ela. Ah, mamãe, eu sei o que vai dizer. Lamento muitíssimo pelo kimono. Tentei interromper Shio antes que o sujasse de tinta, mas era tarde. Ela deve ter achado que era meu. Não sei por que me odeia tanto desde o instante em que chegou aqui. E pensar que ela estragou um kimono tão maravilhoso esperando ferir a mim. A essa altura, titia entrara mancando no hall. Matemashita, gritou. Compreendi bem suas palavras que significavam estávamos à sua espera. Mas eu não sabia a quem ela se referia. Na verdade, era uma coisa bem inteligente de se dizer, porque é o que a plateia às vezes grita quando uma grande estrela entra no palco no teatro kabuki. Titia está sugerindo que tive algo a ver com o kimono estragado? Questionou Hatsumomo. Por que eu faria uma coisa dessas? Todo mundo sabe que você odeia Mamerá, disse-lhe titia. Odeia qualquer pessoa que tenha mais sucesso do que você. Então eu deveria gostar imensamente de você, titia, já que é tamanho fracasso? Não quero saber de nada disso, disse mamãe. Você me escute, Hatsumomo. Não pode achar que somos tão bobas a ponto de acreditarmos em sua história. Não quero esse tipo de comportamento na Okiá, nem mesmo de você. Tenho grande respeito por Mamerá. Não quero que isso se repita. Quanto ao kimono, alguém terá de pagá-lo. Não sei o que houve ontem à noite, mas não há discussão sobre quem segurou o pincel. A criada viu a menina fazendo isso. A menina vai pagar, disse mamãe, e botou o cachimbo de volta na boca. Vovó então saiu da sala de recepção e chamou uma criada para que pegasse a vara de bambu. Shio já tem muitas dívidas, disse titia. Não vejo por que ela teria de pagar as de Hatsumomo também. Já falamos o suficiente sobre isso, disse vovó. A menina deve levar a surra e pagar o kimono, o custo do kimono. E está dito, onde está a vara? Eu mesma vou castigá-la, ofereceu-se titia. Não quero que suas juntas voltem a se inflamar, vovó. Vamos, Shio. Titia esperou que a criada trouxesse a vara e me levou até o pátio. Estava tão zangada que suas narinas ficaram ainda maiores que o habitual. Os seus olhos rígidos, como punhos. Desde que chegara ao Okiá, eu tomara imenso cuidado para não levar uma surra. De repente, senti uma onda de calor e as pedras sob meus pés viraram um borrão. Mas em vez de me bater, titia encostou a vara na parede do depósito. Mancou até onde eu estava e me disse calmamente: mas o que foi que você fez a Hatsumomo? Ela está decidida a destruí-la. Deve haver um motivo, eu quero saber qual. Eu lhe garanto, titia, que ela me trata assim desde que cheguei. Não sei que mal eu fiz a ela. Vovó pode chamar Hatsumomo de idiota, mas acredita em mim, Hatsumomo não é nada tola. Se quiser arruinar a sua carreira, ela o fará. Seja o que for que você fez para deixá-la zangada, pare de fazer. Mas não fiz nada, titia, eu juro. Nunca confie nela, mesmo que ela pareça querer ajudar. Ela já lhe deu uma dívida que você nunca poderá pagar. Não entendo, falei, sobre isso de dívida.
A brincadeira de Hatsumomo com o kimono vai lhe custar mais dinheiro do que você jamais imaginou ver em sua vida. É o que quero dizer por dívida. Mas como vou pagar? Quando começar a trabalhar como geisha, você pagará o que há junto com o resto que deve, refeições e aulas. Se adoecer, os honorários de seus médicos, você pagará tudo. Por que acha que mamãe passa o dia no quarto anotando números naqueles cadernos? Você deve ao Okiá até o dinheiro que ela pagou por você. Durante meus meses em Guion, eu certamente imaginara que alguém fora pago para que Satissu e eu fôssemos tiradas de casa. Muitas vezes tinha me lembrado da conversa que ouvira entre o senhor Tanaka e meu pai, e do que a senhora Mexe-Mexe dissera sobre Satissu e eu sermos adequadas, entre aspas. Imaginara com horror se o senhor Tanaka ganhara dinheiro, ajudando a nos vender e quanto tínhamos custado. Mas nunca tinha pensado que eu mesma tivesse de pagar por isso. Você só vai quitar a dívida quando for geisha há bastante tempo, prosseguiu ela, e nunca vai conseguir pagar se for uma geisha fracassada como eu. É assim que pretende que seu futuro seja? Naquele momento, o meu futuro não me importava muito. Se quiser arruinar a sua vida em Guion, há uma dúzia de maneiras de fazer isso, disse titia. Pode tentar fugir. Depois que fizer isso, mamãe a verá como um mau investimento. Não vai mais investir dinheiro em quem poderá desaparecer de uma hora para outra. Isso seria o fim de suas aulas. E sem treinamento não se pode ser uma geisha. Ou pode se tornar impopular com suas professoras, de modo que não queiram ajudá-la. Ou pode virar uma mulher feia quando crescer, feito eu. Eu não era feia quando vovó me comprou de meus pais, mas não fiquei bonita. E vovó sempre me detestou por isso. Uma vez me bateu tanto que quebrou meu quadril. Foi aí que deixei de ser geisha. E por isso vou eu mesma bater em você em vez de deixar que vovó faça isso. Levou-me até a rampa de madeira e me fez deitar de barriga para baixo. Não me importava muito se ela ia ou não me bater. Nada podia piorar a minha situação. Toda vez que meu corpo se retorcia sob a vara, eu uivava o mais alto que ousava, imaginando o lindo rosto de Hatsumomo sorrindo para mim. Quando a surra terminou, titia me deixou chorando. Logo senti a madeira tremer aos passos de alguém e Hatsumomo surgiu diante de mim. Shio, eu ficaria muito grata se você saísse do meu caminho. Você prometeu me dizer onde encontrar minha irmã, Hatsumomo. Respondi. É verdade. Ela se inclinou e seu rosto ficou próximo do meu. Achei que falaria que eu ainda não fizera o suficiente e que diria quando descobrisse algo mais para eu fazer, mas não foi isso que ocorreu. Sua irmã está em um Jorouya chamado Tatsuyo, contou, no distrito de Miyagawa-sho, logo ao sul de Gion. Quando acabou de falar, ela me empurrou de leve com o pé e saí do seu caminho.